Queridos, por favor, sem delongas, vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 7. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. 1 Crônicas, capítulo de número 7. E nós vamos ler a partir do versículo de número 20. 1 Crônicas 7, a partir do versículo de número 20. Todos encontraram? Vou perguntar de novo, todos encontraram? Então vamos ler. Os filhos de Efraim foram Sutela, Bered, Taate, Eliada, Taate, Zabade, Sutela, Ezer e Eliade. Toda a igreja, por favor, digam Ezer e Eliade. Eles foram mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois haviam descido para roubar os seus rebanhos. Efraim, seu pai, chorou por eles durante muitos dias, e os seus irmãos vieram para o consolar. Depois sua mulher coabitou, depois ele coabitou com sua mulher e deu à luz a um filho, a quem ele chamou de Berias, porque as coisas iam mal em sua casa. Outra tradução vai dizer, porque uma desgraça havia ocorrido em sua casa. Verso de número 25. E o seu filho foi Refá, e Refá gerou Rezeque, e Telá, e Tã, Ladã, Amiúde, Elisama. 27. Num, que gerou Josué. Para terminar, todos, por favor. Num, que gerou a Josué. Queridos, muito obrigado pela participação de todos. Podem sentar. Eu quero pedir a todos que a partir de agora estejam conectados aqui com a exposição da palavra. Quero pedir aos meus irmãos em Cristo, todos que estejam orando, para que o Senhor Deus possa abrir as janelas dos céus e fazer com que a sua palavra atinja o coração daqueles que nesta noite precisam reconciliar-se com Deus e precisam de salvação. Quero bendizer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, e bendizendo a Deus pela vida dele, também estou automaticamente bendizendo ao Senhor pela vida de todos os pastores que estão aqui. E por conta do tempo, quero já entrar na ministração da palavra. O texto que lemos, vocês perceberam que é um texto genealógico. E o que é um texto genealógico? É um texto que nos fala sobre as origens parentescas de um personagem. Neste caso, o personagem aqui apresentado, cuja genealogia nos é apresentada, é Efraim. E quem foi Efraim? Efraim foi o filho mais novo do patriarca José. E todos vocês conhecem a história de José, também muito conhecido, mais conhecido como José do Egito. José, logo após uma reviravolta na sua vida, logo após uma mudança de cativeiro, vamos dizer assim, quando ele saiu da prisão para se tornar governador do Egito, a segunda pessoa mais importante no Império Egípcio, que era a hegemonia daquela época. José, quando estava numa situação privilegiada, honrado e exaltado por Deus em todos os sentidos, em todos os aspectos, José teve 2 filhos. O primeiro ele chamou de Manassés, e o segundo ele chamou de Efraim.
O nome Efraim no hebraico significa abençoado duas vezes, bênção dobrada, duas vezes abençoado. E Efraim representava naquele contexto a maneira como Deus tinha honrado e abençoado José, fazendo cumprir-se o que está escrito em Isaías, no livro de Isaías, lá no capítulo 1, quando o Senhor diz: para cada dia da vossa vergonha, o Senhor vos dará dupla honra. Para cada dia da vergonha de José, Efraim representava a dupla honra de Deus. E quando nós analisamos a história de Efraim, quando eu me deparo aqui com a genealogia, com os filhos, a descendência de Efraim, a gente precisa imaginar, a gente precisa fazer essa análise, ela é importante, de que Efraim, ele nominou os seus filhos, ou deu nome a seus filhos, com significados extraordinários. Eu vou destacar aqui 3 dos filhos de Efraim. Depois vou destacar alguns netos e bisnetos e um tataraneto de Efraim. Quando Efraim deu, por exemplo, quando ele nominou, quando ele deu o nome a 2 de seus filhos, apresentados aqui no texto, Ezer e Eliade. Vou repetir: Ezer e Eliade. O nome Ezer significa meu tesouro, e o nome Eliade significa Deus dá testemunho. Vamos repetir? Após mim digam: Ezer, meu tesouro. Eliade, Deus testifica, ou Deus dá testemunho, enfim, como queiram. Quando Efraim dá esses nomes a seus filhos, é óbvio, e quem conhece o contexto cultural judaico, quem conhece e quem já se apegou, já estudou acerca do propósito dos nomes na Bíblia, sabe que nomes não eram dados aleatoriamente, nomes não eram dados por acaso. Por isso que Deus se apresenta na Bíblia, nas Escrituras, como tendo uma série de nomes. Deus tem o seu nome próprio, que para os judeus é impronunciável, e ele foi resumido em um tetagrama, YHWH, Yud, Re, Vav, Re, na língua hebraica, cuja tradução, alguns traduzem como Yahvé, Jeová, Yahweh, Ieoa, não importa. Mas Deus também tem os chamados nomes compostos. Por exemplo, Jeová ou Adonai, que é o nome usado pelos judeus. Adonai, que significa Senhor. Eles se dirigem a Deus como Adonai. Ou Hashem. Hashem significa o nome. Adonai, por exemplo, Adonai El Shaddai, ou El Shaddai, melhor dizendo. El, que é um termo genérico para Deus. El Shaddai, um nome composto, que significa Deus Todo-Poderoso, majestoso, grandioso e etc. Mas Deus tem os chamados nomes genéricos, aqueles nomes em que Deus se apresenta em várias situações entre o contexto do seu povo, para mostrar os seus atributos extraordinários. Muitos desses nomes nós os conhecemos e os pronunciamos como Jeová Rafá, Jeová Tsidikenu, Jeová Nissi, Jeová Raá. Todos eles têm um significado, e não vou me ater e dar cada significado por conta do tempo. Mas o que eu quero dizer com isso é que nomes na Bíblia têm uma importância extraordinária, e os pais davam os nomes como um sentido de registro histórico, e eu poderia citar alguns exemplos bíblicos para consubstanciar o que estou a dizer. Registro histórico, só um exemplo bem básico.
quando uma mulher por nome de Rebeca estava grávida de gêmeos. A Bíblia diz que os gêmeos se confrontavam, se digladiavam dentro do seu ventre, a ponto disso lhe gerar uma depressão, e ela perguntar para Deus: por que isso acontece? Por que em outras palavras, por que essa confusão dentro de mim? A ponto dela desejar a morte. Aquilo mexeu com o emocional de Rebeca. E Deus falou com ela e disse: 2 nações há no teu ventre, e o maior servirá ao menor. Nascem os 2. O primeiro é chamado de Esaú, ou Edom. E o segundo, vocês sabem que nasceu como? Agarrado ao calcanhar do irmão. E aí, por conta disso, lhe chamaram de Iacov, ou Jacó, que significa literalmente no hebraico, aquele que agarra o calcanhar. Depois passou a ter uma conotação negativa, como Jacó, como trapaceiro, suplantador, mentiroso, enganador, enfim. Mas no hebraico, literalmente, Jacó, Iacov, aquele que agarra o calcanhar. Ou seja, toda vez que chamassem o nome dele, Jacó, aquele que no dia que nasceu, nasceu agarrado ao calcanhar do irmão. Ou seja, nome como um registro histórico. E nomes também eram dados aos filhos com a finalidade de descrever atributos, de falar do caráter, falar do temperamento, mas principalmente com a finalidade de glorificar a Deus e com conotação profética. Quando Deus, ou quando Efraim dá esses nomes a seus filhos, Ezer, meu tesouro, Eliade, Deus testifica. Em outras palavras, o que ele estava dizendo? Esses 2 filhos, esses meus filhos, serão grandes homens no futuro, vão fazer a diferença na sociedade. Esses meus filhos vão dar sequência à minha linhagem vencedora, à minha linhagem gloriosa, porque Efraim podia bater no peito e se orgulhar da linhagem dele, da descendência dele. Olha de quem ele foi filho, olha quem era o pai dele, José, talvez o maior caráter, um exemplo de caráter em todo o Antigo Testamento. José, o homem que Deus usou para alimentar o mundo na sua época, devido a uma fome ferrenha, que gerou uma crise econômica sem precedentes nos seus dias. E este homem fez com que o Egito, durante o período de fome, tivesse em abundância para si e para as outras nações. Mas principalmente, Deus usou José para preservar a linhagem do Messias, através do seu cargo como administrador, como ministro da fazenda, como governador do Egito. Olha quem foi o avô de Efraim, Isaque, o filho da promessa. Aquele que Paulo faz uma analogia extraordinária, escrevendo sua carta aos Gálatas, lá no capítulo 2, Paulo vai fazer a analogia da escrava, Agar, da livre, Sara, e do filho da livre, que é Isaque. E Paulo vai dizer, vai comparar Isaque a nós. Paulo vai dizer que nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre, assim como Isaque, somos filhos da promessa. Quem foi o bisavô de Efraim? Olha quem foi: Abraão. Ninguém mais, ninguém menos que Abraão. Meu Deus, Abraão, que recebeu de Deus a promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque foi de Abraão que veio, através de Deus ter gerado, por intermédio de Abraão, da sua semente, a partir de Isaque, Deus gerou o povo do Messias, a geração do Messias, a descendência do Messias. E através do Messias, através de Cristo, o Senhor Deus de fato abençoa todas as nações da terra. Sem contar que Deus havia prometido a Abraão, quando este era um homem que não tinha filhos, o nome dele em Ur dos Caldeus
O nome de batismo dele era Abrão, Avram, no hebraico, que significa pai grande, pai exaltado. No capítulo 17 de Gênesis, Deus muda o nome dele de Avram para Avraham, Abraão, que significa pai de multidões, pai de nações, porque Deus disse para ele: você será pai de muitos, você será pai de multidões, a tua descendência será incontável, como as estrelas que estão no céu, como os grãos de areia que estão à praia. E quando a gente olha para a história, descendentes de Abraão, Abraão é pai das 3 maiores religiões do mundo: cristianismo, judaísmo, islamismo. Que coisa tremenda. Sem contar, agora recentemente está ocorrendo uma situação triste, lamentável, lá na Síria, no sul da Síria, ali nas chamadas colinas de Golã, fica um povo que são conhecidos como drusos. Existem cerca de 1 milhão de drusos no mundo, e alguns drusos inclusive moram no Brasil, mas a maior parte dos drusos estão em Israel, estão no Líbano, estão na Síria, e eles estão sendo perseguidos por jihadistas, principalmente pelo ISIS, pelo pelo Estado Islâmico. Estão sendo massacrados e a imprensa não fala nada sobre isso. Estão sendo trucidados, degolados, mulheres estupradas, crianças estão sendo decapitadas, uma coisa horrorosa. E no contexto dos drusos, há cristãos, muitos cristãos, e os muçulmanos xiitas os odeiam, porque eles não são muçulmanos, eles professam uma fé que eles chamam de fé abraâmica. E quem são os drusos? Descendentes de Ismael, descendentes de Abraão. Olha quem foi os pais, pai, avô, bisavô de Efraim. Efraim, quando dá esses nomes a seus filhos, é claro que ele imagina consigo: eles vão dar continuidade à minha descendência, a história de sucesso da minha parentela. Mas a Bíblia diz que Ezer e Eliade crescem e não se tornam doutores. Contextualizando, não se tornam bons cidadãos, não se tornam gente diferenciada na sociedade. A Bíblia diz que eles crescem e viram ladrões, eles crescem e viram bandidos, eles crescem e viram marginais, que no contexto da ideologia de esquerda, esse neomarxismo que a gente vive atualmente, esse neoprogressismo, que também é chamado de cultura woke, em meio a essa ideologia nefasta que atinge a sociedade ocidental e em especial o nosso contexto nacional, em que a pessoa ser marginal, ladrão, assaltante, às vezes é até glorificado. A gente vive numa sociedade que glamoriza os que assaltam, os que praticam furto, que glamorizam os que transgridem a lei, que glamorizam traficantes, delinquentes. A gente vive uma sociedade onde o glamour dessa sociedade, a classe artística, boa classe dos jornalistas, escritores, os ditos filósofos da sociedade, glorificam a bandidagem. Se Ezer e Eliade vivessem hoje, seriam tratados a pão de ló. Mas um dia a Bíblia diz, escute atentamente, que um dia esses dois, que não deram orgulho nenhum para seu pai, que o decepcionaram, que o frustraram, que barraram seu sonho, porque eu fico imaginando Efraim sonhando com o casamento dos dois, com a formatura dos dois. Eu fico imaginando Efraim sonhando com o melhor para esses dois. Mas eles matam os sonhos de Efraim, eles ferem o coração de Efraim, eles machucam o coração de Efraim, eles amargam a alma de Efraim. E um dia eles resolvem ir para Gate. Logo aonde? Gate, terra dos filisteus. E Gate, para você ter uma ideia, de lá em Gate, a cidade de Gate
é conhecida na Bíblia como a cidade dos gigantes. Golias era de Gate, o gigante Golias era de lá. Eles vão assaltar lá em Gate. E o que é que acontece com eles? Eles são apanhados no flagra. Não existe julgamento justo, prisão justa. Os homens de Gate, quando prendem eles, praticam justiçamento, matam-os, mata-os, acaba com a vida deles. Agora, irmãos, a Bíblia não dá pormenores nesse sentido. E aqui eu vou pedir licença para conjecturar. Nessas entrelinhas aqui eu quero viajar um pouquinho. Mas não façam disso doutrina, por favor. Imagina comigo Ezer e Eliade sumidos, talvez dias, e Efraim desesperado. Cadê meus filhos? Quando chega alguém batendo palma, batendo na porta dele, quando ele abre a porta, imagina alguém com um semblante caído, com uma penumbra no olhar, com os olhos marejados, e diz: os teus filhos Ezer e Eliade estão mortos, os teus filhos morreram. Quem é pai, quem é mãe aqui já teve uma experiência assim, sabe da dor lancinante, dilacerante que isso é. E quando ele descobre, porque irmãos, eu tenho comigo, sabe, como a Bíblia não dá detalhes, aqui eu, como eu disse, é uma conjectura minha, eu tenho comigo que até o momento da morte de Ezer e Eliade, eu tenho comigo, pastor Neném, pastor Múcio, que Efraim não sabia que eles eram, só um pensamento meu, não sabiam que seus filhos eram marginais, porque pai é aquele que é o último a saber, porque pai é aquele que sonha, é aquele que nunca acredita que pode ser. Eu lembro como hoje, eu morava na cidade de Jaú, noroeste de São Paulo. Eu lembro como hoje, quando eu fui buscar meus filhos na escola, meus filhos eram pequenos, lá vai eu buscá-los como todos os dias eu ia. Eu estou chegando na escola, estaciono o carro, aí eu vejo um tumulto, eu vejo a turma dizendo: briga, 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 e aquela correria. Quando eu desci do carro, meu coração deu aquela batida forte, pam! E veio aquela impressão ruim, veio aquela angústia na minha alma, e eu disse: não, mas não é meus filhos, tem nada a ver com meus filhos, não pode ser meus filhos, não é meus filhos. Quando eu estou me aproximando do local para pegar, que pegava as crianças lá da escola, um tumulto de gente. Quando eu estou me aproximando, que eu entro no meio daquele pessoal dizendo: peraí que eu vou pegar meus filhos, por favor, dê licença. Quando eu vou me aproximando ali da porta, da parte de dentro, eu vejo minha filha, que na época tinha 9 anos de idade. Hoje ela já é mãe, eu já tenho uma neta linda que ela me deu, meu filho também. Mas eu vi minha filha, de 9 para 10 anos, ela estava sentada ao lado da professora. A grade estava fechada, trancada. Ela estava sentada e com sangue jorrando muito. Eu corri para cima, peguei a grade e fiquei desesperado. O que está acontecendo? O que aconteceu com ela? Comecei a gritar. Aí de repente eu vejo uma mulher e algumas outras mais jovens, uma senhora e outras jovens, era a mãe e as filhas, com ódio, querendo invadir, para matar, como se quisesse matar a minha filha. E aí alguém me avisou no meio daquele tumulto, disse assim: calma, pai, sua filha foi vítima de violência. Essa garota que está do seu lado aí, ela bateu na sua filha. O meu filho, que na época tinha 8 anos, estava do lado chorando também. E eu desesperado. E quando eu entrei para ver a minha filha, ela me agarra com o nariz dela jorrando muito sangue. E queridos, eu não vou contar os detalhes, mas eu sei o que é você ser surpreendido por dores pertinentes a más notícias envolvendo os teus filhos. Agora a Bíblia diz, sabe o que? Que Efraim
chorou muitos dias pela morte de seus filhos. Traduz esses muitos dias, traduz por semanas, talvez meses. O texto bíblico diz que ele chora, e quem conhece a cultura judaica sabe que os pais choravam muito, os pais pranteavam, famílias chegavam a contratar as chamadas carpideiras para prantear, para chorar, para lamentar a memória do falecido. Ainda mais um pai, ainda mais um homem sonhador como Efraim. Dias e dias ele chora e chora e se recusa a ser consolado. E eu sei disso porque o texto bíblico vai dizer que seus irmãos vieram para consolá-lo. Ou seja, veio Manassés, veio a esposa de Manassés, veio até José. Se você fizer um estudo detalhado, você vai descobrir que nesse tempo José ainda estava vivo. Veio a família para tentar consolar Efraim. Mas eu vou dizer para vocês que Efraim não foi consolado. Se recusou a ser consolado. Eu vou provar. O texto bíblico diz que passado o tempo, nesse intervalo, a Bíblia não está em ordem cronológica, as histórias não estão em ordem cronológica. Quando a Bíblia diz, e coabitou Efraim com a sua mulher, quer dizer, passou-se meses, talvez anos, coabitou Efraim com a sua mulher, e ela gerou um filho. Agora imagina comigo, a esposa de Efraim, os amigos, os parentes, felizes e dizendo, meu Deus, esse filho vai vir para remir, para redimir, esse filho vai vir para mudar o cativeiro emocional de Efraim, ele vai vir como cura para o coração de Efraim. E o filho nasce, e sabe como ele chama esse filho? Toda igreja, repitam por favor, Berias. Mais alto, Berias. Meus irmãos, olhe para mim, olha o que o texto bíblico diz, porque as coisas iam mal, aonde? Na sua casa, por isso ele chamou Berias. Você sabe o que significa Berias, por causa desse contexto de dor de Efraim? Berias, olhe bem para mim por favor, Berias, aqui tem o sentido de desgraça, tragédia, amargura, dor, decepção, frustração. Berias aqui é o reflexo do coração de um pai machucado, de um pai ferido. Imagina, nasce um menino, e ele olha para o menino e diz Berias. Em outras palavras, maldade, perversidade. Era como se ele estivesse dizendo, nasceu mais um ladrãozinho de gado, nasceu mais um marginal, nasceu mais um para me dar dor de cabeça. Aquele pai transferiu para seu filho raiva, mágoa, dor. Ele destilou veneno naquela criança. E aqui eu quero abrir parênteses, escute, para meditar com vocês em algo importante. Duas coisas. Primeira coisa, Efraim era da aliança do Eterno. Efraim era de uma casa de crentes. Efraim era de um contexto que temia a Deus e tinha história extraordinária de experiências e de temor a Deus. Efraim não era qualquer um. Mas olhe para mim por favor. Mesmo assim, isso não isentou, não blindou, não protegeu Efraim de ter vivido uma tragédia na sua casa. Levante a cabeça e olhe para mim atentamente.
O fato de você servir a Deus, o fato de você ser religioso, o fato de você crer em Deus, o fato de você ser piedoso, deixa eu dizer, nenhum de nós aqui estamos livres de tragédias, de dores terríveis, nenhum de nós estamos livres dos infortúnios da vida. Sua casa não está livre do combate, da afronta, dos dardos do diabo. Sua casa não está livre do ataque demoníaco. Sua casa não está livre do mal atingi-la, afligi-la. Mas eu vim aqui, eu creio que estou aqui, melhor dizendo, creio que Deus colocou no coração do nosso pastor para que esta noite eu estivesse aqui por bondade e misericórdia. Poderia ser qualquer um, 1000 vezes melhor do que eu sei, mas aprove o Senhor ter sido a minha pessoa, para que nesta noite levantar a voz e profetizar e declarar profeticamente pela palavra. E se você quiser receber, levante as mãos. Sabe o que, queridos? Sua casa não está livre da tragédia, sua casa não está livre da dor, sua casa não está livre do infortúnio, sua casa não está livre do pranto e do choro, mas eu quero profetizar que a sua casa vai permanecer de pé, apesar dos pesares. Deus vai segurar e sustentar a sua casa. Quem crê? Só quem é pai, quem é mãe, deixa a mão levantada, declara que você crê. Só quem é pai, quem é mãe, deixa a mão erguida só por 1 minuto. Se você quiser fechar os olhos, pode ser. Se não, fique à vontade. Seu filho está aí perto de você, sua filha está aí perto de você, talvez esteja um pouco distante. Se você quiser estender as mãos na direção dele, na direção dela, ou na direção da tua casa, e profetizar, e abrir a boca, verbalizar, declarar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pode vir o que for, mas a minha casa vai permanecer de pé. Quem recebe essa palavra? Quem declara essa palavra? Quem verbaliza essa palavra? Quem profetiza essa palavra? Quem? Escute atentamente. A segunda lição: pai, mãe, ei, olha para mim. Você, querido, amigo, amiga, olhe para mim. Não transfira suas dores emocionais para quem não tem nada a ver com elas. Não destile seu veneno na pessoa que você deveria amar e não ferir e machucar. Não vomite a sua dor e não amaldiçoe quem não tem nada a ver com os infortúnios da sua existência. E eu quero nesse momento finalizar essa minha aplicação para voltar para a história e concluir. Jesus disse assim: erga a cabeça, comece a receber de fato essa palavra. E eu sei que você está recebendo, mas eu queria que você dobrasse sua atenção. Ei, Jesus disse assim: todo aquele que ouve minhas palavras e as colocam em prática, assemelhá-lo-ei ao homem que edifica sua casa sobre a rocha. Sopra os ventos veementemente, as águas vêm furiosamente, batem com ímpeto, mas a casa não cai, porque está firmada sobre a rocha. Irmãos, só levanta as mãos, crentes, não crentes, evangélicos, não evangélicos. Estou vendo pessoas não evangélicas também recebendo e participando conosco aqui. E só levante as mãos, e se quiser levante mesmo. Aqueles que creem aqui, a sua casa está firmada sobre a rocha, firmada sobre a rocha, firmada sobre a rocha. Se você crê nisso, abre a tua boca, fala bem alto, verbaliza alto. Nós somos pentecostais, e os pentecostais são conhecidos como o povo do barulho, o povo que fala alto, o povo que adora alto, que glorifica alto. É assim que somos conhecidos, faz parte da nossa cultura. Então abra a boca e faça barulho e declara poderosamente e diga: não vai cair, não vai cair, a minha casa vai permanecer de pé. Olha mães recebendo aqui, ó. Olha mães recebendo, olha pais recebendo,
Oh, eu estou vendo muitas lágrimas, eu estou vendo muitos corações quebrantados. Eu quero em nome de Jesus dizer mais uma vez, no poder da palavra, a sua casa vai continuar de pé, vai ter uma reviravolta, vai ter um rebuliço. Quem recebe? Quem recebe? Aqui no altar, quem recebe? Quem recebe? Dê a mão direita, siga a mão direita, por favor. Toca aí em alguém que está do teu lado, por favor, toca mesmo. Eu não pedi isso até agora, é a primeira vez. Então toque nela, toque nele, olhe para ele, olhe para ela e diga: vai permanecer de pé, vai permanecer de pé. É tempo de recura, eu creio. Quem crê? Que eu sei andar. Lenabla cheia andará, que eu cheia andará. Oh, aleluia. Agora, queridos, por favor, estou partindo para o final. Só mais 10 minutos. Estou com um horário cronometrado aqui. Não me deram horário algum. O pastor me deixou à vontade. Mas eu sei muito bem que tem gente que mora distante, precisam pegar ônibus, caravanas e por aí vai. Então escute. Eu estou monitorando meu horário. Escute atentamente. Berias. Repete comigo, Berias. Berias cresce. Constitui família. Obviamente, casa-se, óbvio. Tem filhos. Meu Deus, como tudo na Bíblia tem um propósito, tem uma mensagem, tem uma revelação. Como é que tem gente até da própria igreja que quer descredibilizar a Bíblia, desmistificar as Escrituras? O texto é um texto genealógico, mas tem a revelação contida aqui é algo extraordinário, curador, restaurador. Por favor, irmãos, dobre sua atenção. Se quiser, está com uma canetinha que você recebeu lá no estudo, pega ela para tu anotar umas coisas interessantes aqui. É rapidinho. O primeiro filho que Berias tem, pastor Adilson, o primeiro filho, meu amigo pastor Grimeron, ele chama, olha o nome que ele deu ao primeiro filho dele, ele chama o filho, pastor, de Refá. Refá. Irmãos, isso aqui é tremendo. Refá. Você sabe o que significa Refá no hebraico? Refá vem de Rafá. Quantos aqui ouviram a expressão Jeová Rafá? Eu vou perguntar quem já disse, quem já verbalizou, quem já cantou Jeová Rafá? Quem? Levanta a mão. Jeová Rafá, meu Senhor, que cura toda dor. Se Sidekenu Yahvé, minha justiça. Vamos lá. Elohim, Elohim, Deus, o quê? No controle está, meu Deus. Diga, igreja. Tudo. Jeová Rafá, que faz o quê? Segura. Rafá significa cura. Cura. Obrigado, pastor Moça. Irmãos, isso aqui é tremendo. Um menino que foi ferido pelo pai, amaldiçoado pelo pai, praguejado, machucado, mas quando ele cresce, que nasce o filho, ele olha e diz assim: você não, eu não vou vomitar dor em ninguém, esse ciclo de dor acaba agora. É cura de Deus, é cura, é tempo de cura. Se eu fosse você, já estava levantando as mãos já bem alto. Isso aí isso é característico do povo pentecostal. Você crê que é tempo de Refá?
Vou perguntar de novo. Quem crê que é tempo de refá? Quem crê que é tempo de cura? Deixa a mão erguida. É tempo de cura para a tua casa. É tempo de cura para os teus filhos. É tempo de cura para os teus pais. É tempo de cura para o teu casamento. É tempo de cura para tua mulher. É tempo de cura para o teu marido. É tempo de cura. É tempo de cura. Estenda as mãos na direção dessa sociedade, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Abra a boca palmeirense e diga: é tempo de cura para essa sociedade. É tempo de Jeová Rafá para essa cidade, pastor Manuel. Refá, refá. O primeiro filho, ele não vomita dor, cura. Oh meu Deus, cura, cura, cura. Oh Deus, cura, 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 vem cura, vem cura, vem cura, vem cura. Refá, refá, refá sobre o Brasil, refá sobre esse estado, refá sobre essa cidade. Tempo de cura e tempo de avivamento. Quem crê? Refá, refá. Bendito seja Deus. Oh, e olha que coisa linda. Não para por aqui não. Ele teve outro filho que ele chamou de Ladã. Repete comigo, Ladã. Está no versículo 25. Ladã, meu Deus. Você sabe o que significa Ladã no hebraico? Ladã significa colocando as coisas em ordem. Bendito seja Deus. Colocando as coisas. Oh meu Deus, isso é lindo. Era Berias, aquele que havia sido machucado, ferido pelo seu pai, dizendo: não vai ter bagunça na minha casa, não vai ter bagunça na minha geração. Deus está colocando tudo no devido lugar. Deus está colocando tudo em ordem. Você crê? Irmãos, levanta as mãos. Você crê? Você crê? Por favor, é a segunda vez que eu estou pedindo. Pega essa mão linda, coloca de novo sobre alguém. Vai, coloca no lado, no pai, na mãe, no querido, isso, coloca sobre tua esposa, teu marido. Olha para ele, olha para ela, sorrindo. Diga isso: Deus vai colocar as coisas no lugar. Profetiza. Profetiza, Deus vai colocar as coisas no lugar. Ladã, 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 Ladã. Tempo de Deus arrumar o que está bagunçado, arrumar o que o diabo bagunçou, arrumar o que o diabo desarrumou. Vai colocar no lugar, vai colocar no lugar. Quem crê que Deus já está agindo? Quem crê que o Deus de Ladã, quem crê que Ele já está entrando em ação agora, para arrumar o que está desarrumado, para colocar em ordem, para organizar o que está desorganizado? Quem crê? Só eu e o teclado vamos dizer: não se frustrarão, não se frustram. Cadê o coral? Cadê? Os planos. O quê? Abra a boca e diga: pode o vento soprar, mas os planos. Levanta o indicador, quero ver bem bonito assim, e diga: não sofro. Que coisa linda. O quê? Solta a voz e declara: pode o vento.
para mim. Tem outro filho aqui. No versículo 25 tem outro filho. Elisama. No verso 26, Eli. Sabe o que significa Elisama? Deus ouve. Escutado por Deus. Pastor Hilton, que coisa linda. Era Berias dizendo: Deus ouviu minha oração e não me deixou crescer com amargura, não me deixou crescer com veneno, não me deixou estar debaixo de maldição. Deus me deu filhos lindos. Ladã, Ele coloca as coisas no lugar. Refá, Ele cura. Elisama, Deus ouve. Deus ouve. Deus ouve. Só levanta as mãos quem crê que Elisama. Deus ouve. Quem crê que Ele está ouvindo. Quem crê que Ele ouviu as orações de gente que orou por essa cruzada. Quem crê que Ele está ouvindo a tua oração pelo teu filho, pela tua filha, pela tua casa. Quem crê que Ele está ouvindo. Eu vou dar 1 minuto, irmãos, 1 minuto para todo o povo de Deus de mãos estendidas, para todas as pessoas, crentes ou não, de mãos levantadas, abrir a boca e tirar 1 minuto para orar, porque Elisama vai entrar em ação. Ele ouve, Ele ouve, Ele ouve. Abre a boca e ora. 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 Ora pela tua casa. Ora pela tua saúde. Ora pelos teus filhos. Ora. Oh Deus. Agora eu, o teclado e a minha esposa. Pega essa mão que está levantada assim. Mais uma vez eu peço. Coloca de novo sobre o ombro de alguém. Olha para ele. Olha para ela. E diz assim: ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar. Profetiza. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém perde. Diga de novo, diga de novo. Ninguém pode te levantar. Ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Olha o fogo caindo aqui em Palmeira dos Índios, ó. Olha Deus colocando as coisas no lugar. Olha o Deus de Elisama agindo aqui agora. Pastor Genival, amado, continue com a mão sobre ele. Eu olhei para o Senhor, automaticamente olhei para ele. E o Espírito de Deus, não é sempre que isso acontece quando eu estou pregando. Não é sempre. Não é sempre. Mas o Espírito de Deus está testificando aqui comigo agora. Além da mão que está no ombro dele, meu pastor, Deus está te usando. Coloca outra mão no coração dele. Porque nesta noite o Deus de Elisama está agindo agora para tocar você, meu irmão. Está chegando a primeira vida, 2 vidas para Jesus. 2 vidas para Jesus. Não se frustrarão. Pai, filha. Não se frustrarão. Pai, filha, meu Deus. Os planos de Deus. O Deus que curou Berias está agindo agora. Pode ir o vento. Cadê a vaga? A terra pode se abalar, mas os planos de Deus. Vai, batera. Vai, baixista, guitarrista. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém. Levanta
costas e diga não! E não se frustrarão. Não se frustrarão. Onde está a terceira vida? Os planos de Deus. Um pai e uma filha sendo curados aqui. Essa é a minha terceira. Vem! Está chegando a Beria. Mas os planos de Deus. É noite de vida para a família. Está chegando. Quando passares pelas águas, vai! Eu estarei contigo, filho. Deus abençoe. Pelo fogo, Ele não te queima. Declara, pois eu estou contigo, filho. Eu estou Onde está a quarta vida? Eu estou contigo. Eu nem consegui concluir. Não importa, o Espírito está agindo. Estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Está vindo a quarta vida ali. Está vindo. Levanta as mãos e diga. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está fazendo amigo no teu coração, está fazendo. Cadê Jesus? Mas olha só quem, olha ele, olha ele. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu. Olha pra mim, irmãos, bem suave instrumentos. Já temos 4 vidas ou 5, não sei. Onde está a quinta vida, sexta? Agora, irmãos, igreja, olha para mim, por favor. Enquanto os irmãos estão ministrando aqui, pai e filho, olha para mim. Vocês vieram aqui na frente, não porque foi homens que chamou vocês, mas foi a voz do Espírito através da palavra. O diabo feriu o coração de vocês. O diabo machucou e destruiu o que há de melhor no relacionamento de vocês. Mas o Deus que curou Berias está curando vocês nesta noite. Refa, Ladã, Ele está organizando tudo. Eles amam, Ele ouviu a oração de vocês. Irmãos, está vindo mais uma vida para Jesus, hein? Mais um Berias, chega. Enquanto as almas estão vindo, olha para mim, escuta. Pastor Orisvaldo, meu pastor. Pastor Wilton, companheiros, quem foi o último da geração de Berias? Olha para mim. Quem foi o último que foi tataraneto de Efraim? Quem? Repete comigo, Josué. Não, tá fraco, irmãos. Diga Josué. Isso é lindo demais. Meu Deus, isso é lindo demais. Irmãos, Josué no hebraico, escuta. Josué no hebraico pronuncia-se assim, ó. Iehoshua. Jesus no hebraico pronuncia-se assim. Ieshua. Logo, no hebraico, Josué e Yehoshua e Yeshua são equivalentes. Josué e Yehoshua, Jesus e Yeshua significa, sabe o que? Salvação. Salvação. Irmãos, dá para você fazer de novo? A mão direita levantada assim, por favor. Coloca de novo no ombro de alguém em nome de Jesus. Sorrindo para ele, sorrindo para ela. Olhe para ele, diga assim, ó. O que começou com Berias. Diga dor, desgraça, maldição, tragédia,
Sacode ele e diga: termina em salvação.